Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Emílio da Alencar Advocacia. Bom, no vídeo de hoje eu vou abordar aí sobre 3 decisões judiciais, 2 decisões favoráveis à Lei 14.181, que é a lei do superendividamento, e uma decisão judicial que foi totalmente contrária à Lei 14.181, até para vocês terem noção aí do que vem ocorrendo nesses processos ajuizados aí com base na lei do superendividamento, tá? Mas antes de falar sobre esse tema, eu tenho que alertar para vocês sobre aquele golpe. Lembra daquele golpe lá da margem consignada, onde estelionatários entravam em contato com servidores públicos com um serviço que, na minha opinião, não tinha nem pé nem cabeça? Onde ele falava assim, faz um empréstimo lá consignado com o banco, me dê aqui 90% do valor, você fica com 10% do valor, que eu vou pagar a parcela para vocês. Bom, já cansei de falar sobre esse golpe aqui, e que na verdade era uma pirâmide financeira. Milhares de servidores públicos caíram nesse golpe, principalmente policiais federais, policiais civis, PMDF. Inclusive eu estava assistindo o depoimento da pessoa que realmente era o líder dessa organização criminosa. Ele disse, o nosso objetivo oferecendo esse serviço, na verdade, é uma pirâmide financeira. Ele não reconheceu como pirâmide financeira, mas ele disse que o objetivo da empresa era sempre oferecer esse tipo de serviço para quem é servidor público federal, porque eles têm um salário maior e conseguem aprovação de crédito com muito mais facilidade. Então eles entraram em contato com a maioria desse pessoal, policial civil, policial federal, PRF, policiais militares do Distrito Federal, entre outros de outros ramos também, tá? E o que aconteceu? Essa mesma empresa, que já houve investigação policial, a empresa fechou, eram mais de 13 empresas espalhadas por todo o Brasil. A empresa não existe mais, existem diversos processos contra ela, já existem também ações criminais contra essa empresa. A empresa realmente não existe mais em lugar nenhum. Já tem os sócios, uns foram presos, depois foram soltos, estão procurando patrimônio, até agora não encontrou muito patrimônio, encontrou poucos valores ou poucos bens. Mas o que eu quero alertar para vocês é que é o seguinte, o que mais me chamou a atenção, que analisando outros processos que envolvem uma outra empresa que também está aplicando esse golpe aqui em Brasília, eu notei que o sócio dessa empresa que já fechou, que aplicava esse golpe aí de aluguel de imagem consignada, também é sócio dessa outra empresa que foi aberta em Brasília, oferecendo o mesmo serviço e que já quebrou também. Eles não conseguiram sustentar essa pirâmide financeira, por mais que durou uns 10 meses só. Então já fechou, já existem dezenas de ações contra essa empresa, onde todos os autores das ações judiciais estão sustentando a mesma coisa. A empresa oferecia ali esse tal de aluguel de imagem consignada, repassava 90% do valor para essa empresa estelionatária, e o cliente, ali, a vítima, ficava com 10% do valor. E igual aconteceu com esse outro grupo aí, dessa empresa que atuou aqui, se não me engano, em 2020. Tá? Também já ingressei com outras ações contra essa atual empresa que estava prestando serviço aqui em Brasília, também com esse mesmo tipo de serviço. Além dela, existem outras também praticando esse mesmo golpe aqui no DF, não só no DF, como Rio de Janeiro, São Paulo. Gente, é a mesma coisa, é muito simples, tá? Vocês precisam desconfiar, não existe dinheiro fácil, tá? A partir da hora que alguém entra em contato contigo, te oferecendo juros muito baixos, ou te oferecendo benefício assim que você vê que não tem pé nem cabeça. Veja só, se você fez um empréstimo de 100 mil reais, você vai pagar ao banco 200 mil reais. Como é que você vai passar 90% desse valor desse empréstimo consignado que você fez para essa empresa estelionatária, sendo que ela tem que pagar 200 mil ao banco? A conta não fecha. Receber esse tipo de ligação ou receber esse tipo de serviço por esses correspondentes bancários, que nem são correspondentes bancários, desconfiem, tem algo errado, tá? No começo ela inicia o pagamento da forma correta. Então nos primeiros meses lá ela continua pagando ali as parcelas da forma que foi combinada. Então você vai receber ali seus 10% de início, ela vai pagar a tua parcela e mais um aditivo para meio que conquistar a vítima. Mas isso é durante poucos meses, tá bom? E como eu disse para vocês, a empresa fechou e os sócios já abriram outras empresas, estão praticando os mesmos golpes, já fecharam também esse ano, não conseguiram mais pagar as vítimas, que eu chamo de vítima,
não conseguiram mais pagar as vítimas e já tem diversas ações contra eles. E logo, logo eles abriu outras empresas. Esse sócio, ele abriu 13 empresas no Brasil todo e agora abriu mais outra empresa com outro nome, tá? Para você ver, eles vivem disso. E se você for olhar a rede social desse pessoal, estão ostentando a rede social. Inclusive, depoimento de um dos líderes dessa outra empresa que praticou o golpe em todo o Brasil, ele falou com a cara mais lavada para a juíza. Eu tenho que ter rede social, eu tenho que ostentar na rede social porque eu sou empresário. E se eu sou empresário, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu sou empresário de sucesso. Eu não vou dizer na minha rede social que eu sou empresário sem sucesso, que estou falido e etc. Então, aqueles carros, aqueles carros que eu posto na minha rede social, aquelas viagens, os carros são todos alugados ou de amigos, ou nem são meus, eu simplesmente tiro a foto com o carro, e as viagens realmente o cara viaja. Mas ele tem que ostentar na rede social para continuar, eu não quis falar isso, mas para continuar vendendo o serviço dele, ou vendendo essa imagem de um bom empresário. Então, para você ver, pessoal, as pessoas, esses estelionatários vivem disso. Eles vivem de praticar golpe, contra servidores públicos. O foco deles, como ele próprio disse, são servidores públicos, porque tem uma margem alta ali para fazer um empréstimo consignado, tá? Então, quis trazer para vocês aqui esse primeiro alerta. Tomem muito cuidado, muita facilidade, desconfie. Lembre-se disso, não existe dinheiro fácil. É só trabalhando, pessoal. Se vierem com propostas estranhas, com dinheiro fácil, desconfie. Já bloqueio, nem termina de ouvir a conversa, já bloqueio o contato, beleza? Agora voltando aqui sobre os processos por superendividamento, tá? Então eu vou começar aqui pela primeira decisão judicial, que para mim foi a mais emblemática dessa semana, tá bom? Vou deixar na telinha para vocês aqui e vou fazer a leitura com vocês também. Então vamos lá. Primeiro passo do processo do superendividamento, qual é? Primeira etapa é a audiência de conciliação, onde a parte autora vai ali apresentar sua proposta de pagamento a todos os seus credores para pagamento dessa dívida no prazo máximo de 5 anos, 60 meses, de uma forma que preserve seu mínimo existencial, tá? Não havendo acordo, vai instaurar o procedimento do artigo 104b, que é o processo de repactuação dos contratos, onde tem um propósito de pagar todos os seus credores no prazo máximo de 60 meses e que seja assegurado pelo menos o valor principal da dívida com correção monetária. Entendeu? É o artigo 104b, parágrafo 4º. É o que diz a lei, tá bom? E o que acontece? Qual foi o grande problema dessa lei 14.181? Foi sobre essa questão do mínimo existencial que dependia de regulamentação. E o que aconteceu? Lá atrás, lá em julho de 2022, quando a lei já tinha completado um ano de vigência, saiu o decreto 11.150, onde ele fixou ali, onde regulamentou como mínimo existencial o valor de R$ 313. A partir dali começou todo esse problema desses processos aí do superendividamento. Por quê? Os juízes começaram a julgar improcedente os pedidos por entender que aquela parte autora, aquele consumidor, ele recebia acima de R$ 313, então se ele recebia acima de R$ 303, com base no decreto, ele não é superendividado. Então, se ele não é superendividado, o juiz julga improcedente os pedidos, tá? E também, muitos juízes resolveram suspender o julgamento até a definição se esse decreto 11.150 é ou não constitucional. Por quê? Porque já há duas ações judiciais em tramitação no STF discutindo se o decreto 11.150 é ou não constitucional. E já há um parecer favorável da PGR sustentando que, de fato, o decreto 11.150 ele é inconstitucional. Tá bom? Então, esse é o resumo aí da situação desses processos do superendividamento. E o que aconteceu essa semana? Teve um juiz que entendeu que o mínimo existencial seria 35% da renda desse consumidor. Tá? Ele levou em consideração a lei que trata sobre os empréstimos consignados. Eu vou deixar para vocês aqui a decisão. Tá? Então, vocês vão fazer a leitura junto comigo. Então, ele entendeu que 35% ele utilizou como base ali o artigo 45 da Lei 8.112. Tá? Não sei se foi esse fundamento que ele utilizou aqui, mas ele utilizou aquela margem de empréstimo consignado. Então ele determinou ao perito que elabore um plano de pagamento de uma forma para que seja descontado no máximo ali 35% da remuneração líquida desse consumidor para pagamento de todos os seus credores. Tá? Então o que ele disse mais aqui, ó, e o principal aqui, ó, no item 2 ele disse o seguinte:
os juros remuneratórios somente deverão ser aplicados se o comprometimento da renda durante 5 anos não comportar o pagamento desses frutos civis. Ou seja, o juiz está aplicando ali de forma correta o artigo 104b, parágrafo 4º, que só será cobrado juros se realmente preservar ali o seu mínimo existencial e se puder enquadrar a dívida em 60 meses, tá? Porque ali fala, olha, pagamento do valor principal, de no mínimo o valor principal. Isso quer dizer que em todos os casos não terá cobrança de juros? Não. A lei fala no mínimo o valor principal. Se for possível, cobre-se em juros, tá? Mas quando geralmente quem ingressa com a ação judicial já está superendividado, se cobrar juros, o juiz não vai conseguir enquadrar essa dívida no prazo de 60 meses. Então tem sido como quase uma regra o pagamento apenas do valor principal devido com correção monetária. E por isso o consumidor ele tem uma redução significativa do seu saldo devedor. A mesma coisa vai ocorrer aqui nesse processo. O juiz mandou fazer essa perícia de uma forma que respeite ali o máximo de 35% da sua remuneração líquida e que o perito, quando for elaborar o plano de pagamento, somente cobre juros remuneratórios se for preservado ali o seu mínimo existencial. E se isso comportar, olha o que ele diz mais. Caso comporte isso, o limite será a taxa do contrato, mas também poderá incidir uma taxa menor caso aquela eleve o comprometimento da renda acima do limite estipulado, que é aquele 35%. Deverá também ser aplicada a correção monetária pelo INPC sobre cada uma das parcelas, que é aquilo que eu falei para vocês, que é no mínimo o valor principal da dívida com correção monetária. E aqui o juiz aplicou qual índice? O índice do INPC. Tá bom? Então veja vocês, esse processo aqui o juiz está seguindo a lei à risca. Ele não houve acordo na audiência de conciliação, a parte autora pediu ali a instauração do procedimento da 604B do CDC, o juiz deferiu a instauração do procedimento, abriu prazo para os credores se manifestarem sobre o plano, porque não concordam com a renegociação, porque não concordam com o plano de pagamento, porque não concordam com o pedido da parte autora de repactuar os contratos. Os bancos se manifestaram, a parte autora pediu que fosse nomeado um perito, o juiz ele não nomeou o perito, mas ele entendeu que a Contadoria Judicial do TJDF teria essa atribuição de elaborar esse plano. E a Contadoria Judicial respondeu que sim, ela consegue fazer esse plano, contrariando que uma outra Contadoria Judicial lá atrás, o TJDF também, falou que não tinha atribuição para a elaboração do plano, mas isso mudou, já tem alguns meses aí que eu fiz um vídeo passado tratando sobre isso, mas pelo visto a Contadoria Judicial agora, aqui do TJDF pelo menos, estão criando o plano de pagamento. Tá? Então isso já é um ponto muito positivo aí para esses processos do superendividamento, porque agora antes precisava ali nomear um perito, agora não precisa mais, o processo pode ser remetido para a Contadoria Judicial e eles têm essa competência para elaborar esse plano de pagamento. Tá? Então o juiz, depois de questionar a Contadoria Judicial se ela conseguia fazer o plano, ela respondeu que sim, e agora o juiz passou os parâmetros para a Contadoria Judicial, que no caso vai ser como se fosse o perito, ou o administrador judicial, que é aqui do artigo 104b, parágrafo 3º, ele passou aqui os parâmetros para a elaboração desse plano de pagamento. Quais são os parâmetros que ele colocou? Isso que eu falei para vocês. No máximo, ali, 35% da renda desse consumidor, que é para ser descontado da sua remuneração líquida, tá? Então, todos os empréstimos, todas as dívidas deles não pode ultrapassar 35% da renda líquida dele, ou seja, 65% da renda dele está preservado e esse 65% seria o seu mínimo existencial. Esse é o fundamento do juiz. O juiz simplesmente ele não quis aplicar o decreto 11.150, para vocês virem aí que tem juiz que não está aplicando o decreto 11.150. Claro que os bancos, se chegar a ponto de elaborar o plano de pagamento e houver uma sentença favorável, os bancos vão recorrer pedindo a aplicação do decreto 11.150 e vai caber ao tribunal analisar essa questão. Mas eu creio que até lá esse decreto já foi revogado e já foi julgado inconstitucional. Tá? Então o juiz estabeleceu como mínimo existencial para esse caso aqui 65% da renda dele, tá? 65% da renda líquida, que é o bruto menos descontos obrigatórios, tá? E 35% da sua renda é para a criação do plano de pagamento e só será cobrado juros se não comprometer a sua subsistência, tá? Porque a lei fala que é no mínimo. Então, se é no mínimo, garante o mínimo aos credores.
e o restante aí, se for possível, cobra, se não, só garante o mínimo com a correção monetária pelo INPC. É isso que ele quis dizer aqui, beleza? E para fechar, vocês que têm débitos na conta corrente, não estão conseguindo mais pagar esse tanto de dívida com os bancos, saiba que você tem essa possibilidade de solicitar o cancelamento de desconto na conta corrente, tá? Com base aí, já postei vídeo sobre isso, mas só para resumir para vocês, com base em resolução do Banco Central e também no tema 1085, é direito de vocês, tá? Então vocês façam a reclamação no site consumidor.gov.br, façam o pedido expresso para cancelar o desconto na conta corrente. Na verdade, sim, os bancos, na maioria dos casos, eles têm cumprido esse pedido administrativo. Eles têm suspendido os descontos na conta corrente para pagamento de empréstimo bancário e cartão de crédito. Eles têm cumprido. Um ou outro banco, ou em outro caso, o banco indefere o pedido e traz lá a argumentação que não tem pé nem cabeça. Tá? Então, se o juiz indeferir, não adianta ficar... aliás, não. Se o banco indeferir, não adianta você ficar lá batendo boca com o gerente, abrindo nova reclamação, citando que um colega conseguiu e você não. Não adianta, pessoal. Se houve indeferimento, você tem que ingressar com a ação na justiça, não tem outro caminho. Ingressar com a ação na justiça, pedindo ali o cancelamento de descontos na conta corrente. Então, como é uma tese já fixada aí pelo STJ, que é o tema 1085, esses processos judiciais que pedem a suspensão de descontos na conta corrente são processos bem mais sérios, pessoal. Enquanto o processo que discute aí o processo de impactação dos contratos, com base na lei do superendividamento, demora em 1 ano e meio, 2 anos, esses processos que pedem apenas a suspensão de descontos na conta corrente, onde geralmente existe apenas um banco, o processo é muito mais rápido, tá? Demora uma média de 4, 5 meses, já está sendo proferido sentença na primeira instância. E como é um tema já consolidado pelo STJ, também tem sido muito mais fácil conseguir decisões liminares para suspender o desconto na conta corrente, tá? Porque a tese já foi definida e o juiz ele não pode julgar contrário ao tema, o juiz não pode julgar contrário à tese firmada pelo STJ. Claro que existe um outro juiz que julga contrário, mas a regra é seguir o tema 1085. E o tema 1085 garante ao consumidor o direito de requerer a hora que ele quiser o cancelamento de descontos na conta corrente. Então é muito mais fácil conseguir uma decisão liminar favorável, que sai em pouco tempo também, e ao final do processo os juízes também têm seguido o tema 1085 e têm suspendido os descontos na conta corrente. Claro que tem umas exceções de juízes que julgam contrário ao tema 1085, daí cabe ao advogado recorrer para outra instância, tá bom? Lembrando mais uma vez, se você pede a suspensão de descontos na conta corrente, tem as consequências. O banco vai negativar seu nome, o banco vai protestar a dívida, o banco vai incluir isso no nome da SPC Serasa, o banco vai cobrar o valor integral da dívida, não vai cobrar só as parcelas atrasadas. É o valor integral da dívida e vai ingressar com a ação judicial te cobrando essa dívida. Por isso que é muito importante suspender os descontos, seja pela via judicial ou pela via administrativa, você tem que ingressar com a ação pedindo a criação do plano de pagamento. Porque quando você pede a criação do plano de pagamento, se eventualmente o banco ingressar com a ação contra você cobrando essa dívida que foi suspensa, você vai ter argumento para falar para o juiz da execução da ação de cobrança que você já ingressou com a ação judicial contra o banco e contra os seus outros credores, pedindo a criação do plano de pagamento. Daí a tendência vai ser o juiz suspender a execução ou a cobrança até a criação do plano de pagamento. Tá bom? Então por isso que é muito importante suspender o desconto na conta corrente, de imediato procure o advogado e ingresse com a ação pedindo a criação do plano de pagamento com base na lei do superendividamento, tá bom? Tem sido a melhor estratégia. E já sabendo que o processo aí do superendividamento demora anos para julgar, mas pelo menos você já vai estar sem nenhum desconto na conta corrente, tá? Então já vai ter esse alívio aí durante o tempo de tramitação processual. Beleza, pessoal? Então quis deixar para você mais esse tema aqui. Os outros temas que eu falei que ia abordar nesse vídeo, eu vou deixar para o próximo vídeo da próxima semana, porque eu fiquei falando durante praticamente 1 hora aqui. Então, para não ficar um vídeo de 1 hora, eu vou dividir esse vídeo aqui em mais ou menos 20 minutos e os outros vídeos eu vou postar ao longo da próxima semana, tá bom? Então, fica essa dica e esse comentário sobre essa decisão judicial, onde o juiz nomeou um perito e estabeleceu como mínimo existencial
65% da renda do consumidor. E também essa questão do cancelamento de descontos na conta corrente. Tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. E se você tem amigos que também encontram-se super endividados, manda o link desse vídeo para ele, que aqui tem algumas informações. Fora esse vídeo aqui, também tem outros vídeos aí que eu explico um pouco melhor sobre esse processo aí da repactuação dos contratos, beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.